Vocês sabem que é onde está Números, né? A gente tem que cantar musiquinha. Eu vou ler na versão que... Aí vocês podem acompanhar. Mas agora a nossa alma cheia... Números 21:5, desculpa. Verso 5. Mas agora a nossa alma cheia de seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Pode se assentar. O que, na verdade, o povo de Israel quis dizer foi: não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Vocês sabem que o povo estava cativo no Egito, e clamam, o Senhor os escuta, manda Moisés e leva o povo no caminho do deserto. Um caminho que era para ser 40 dias, tornou-se 40 anos. E aí você pode pensar o seguinte: mas por quê 40 anos? E a resposta está na palavra de Deus, né? O povo murmurou, e para cada dia que eles iriam levar, o Senhor transformou em anos. E no deserto não faltou coisa alguma ao povo de Israel. Vocês sabem, vocês conhecem. Deus sempre abençoou o povo ali. Quem veio aqui para receber uma bênção hoje? Amém? Amém? Errado. Você não pode vir aqui para receber uma bênção hoje. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos. A palavra de Deus diz isso. E hoje você está aqui para prestar um culto de agradecimento a Deus. Hoje nós somos abençoadores. Então nós estamos muito... Se a gente está procurando bênção, nós estamos da mesma forma do povo de Israel, no deserto. E Deus providencia principalmente o maná. E o que o povo... Vocês sabem o que era o maná? O que a Bíblia fala que era o maná? Vocês nunca leram? Alguém sabe? Josemar? Oi? Tudo bem? A Bíblia diz que o maná era como semente de coentro. Ela é redonda e cinza, parecida, muito parecida. E a sua aparência era semelhante ao bdélio, que é brilhante como uma resina, branca, acinzentada, parecendo uma pérola. Espalhava-se e o povo colhia. O que eles faziam? Isso que a Bíblia que diz. Que eles moíam, ou numa moinha, ou num pilão, pesava em panelas, cozia e dele fazia bolos. E o seu sabor era como bolos amassados com azeite.
Isso era o maná. Só que eles disseram, mas agora perdemos o apetite. Não vemos mais nada, não temos mais nada, a não ser este maná, que sustentava todos os dias, por 40 anos. O desprezo que eles tiveram com o maná é demonstrado da maneira como que fala. Não há nada além deste maná. Era um descontentamento explícito. Reclamavam que estavam com fome enquanto estavam sendo supridos abundantemente. Acabavam de declarar em voz alta o quê? Como vivia no Egito. Enquanto a liberalidade de Deus lhes era fornecida uma espécie de alimento muito mais fácil de preparar do que qualquer outro, preparado sem problema, sem custo. Mas a indignidade, a ingratidão deles foi tão grande que não deram toda a graça a Deus por nada. Não agradeceram nada. Muitos depois, em sua gula, consomem e não dão o que Deus lhe concede. Outros, em sua avareza, secam a fonte da liberdade, que mais seria inesgotável. E, no meio da sua mudança, dizem que estão secos. Deus dava comida, estavam com fome. Deus dava água, estavam com sede. O desprezo pelas bênçãos de Deus murchou todos, como se fosse uma rajada de calor no meio do deserto. Mas não era o calor, era o desprezo pelas bênçãos do Senhor, por aquilo que o Senhor apresentava. E o que eles estavam com saudade? Dos peixes, da comida que tinha de graça, como se eles estivessem trabalhando para receber o que Deus estava dando. Estavam lembrando dos pepinos, dos melões, dos alhos, da cebola. E detestamos esse maná. É sempre a mesma coisa. Olha que situação. O suprimento de uma comida, manhã após manhã, no tempo deles, Deus dando conforme todo o seu plano. O suprimento não pode ser armazenado para uso posterior, exceto no sábado. Deveria ser usado apenas como Deus havia especificado. Uma demonstração miraculosa da sua provisão para suprir as necessidades do seu povo. Cada família tinha exatamente o que precisava. Mas eles não entendiam assim. Queixaram-se. Existe um lamento legítimo, umas situações, às vezes, de angústia, de injustiça, de lutas, de sofrimento prolongado. Esse lamento legítimo, Deus acolhe, mas existe a murmuração. E a murmuração é queixar-se das dificuldades, e aí eu passo a demonstrar uma ingratidão por conta da dificuldade. E isso provoca a ira de Deus sobre o seu povo. A ingratidão para com a provisão de Deus levou à murmuração, que o Senhor pune depois de dar a provisão, e um líder que acabou sobrecarregado de um povo difícil de suportar. Era assim o povo de Israel, um povo difícil de suportar. Um povo ingrato, que viam os milagres. Milagre, gente, não transforma. Se transformasse, não tinham morrido no deserto. Não transforma. Ninguém viveu mais milagre do que esse povo. Foram transformados? Não. O Senhor foi muito claro. Só entrará Josué e Caleb dessa geração que sai do Egito, e os que nascerem no deserto. O resto vai perecer no deserto. E era Deus falando com o seu povo. Ele não estava falando com a nação ímpia, não. Ele estava falando com o seu povo, que clamou para que fosse tirado da terra do Egito. Um povo que é insatisfeito com as coisas de Deus.
Então, tomemos cuidado. No Salmo 78, vocês podem um dia... Vocês querem aprender rapidinho um panorama de toda a história? Lê o Salmo 78. É um salmo pequenininho, tem 72 versículos. Bem pequenininho. Ali está toda a história do que Deus fez. E quando você lê o Salmo 78, que aí o salmista vem cantando, né? Que temos ouvido e aprendido dos nossos pais, temos contado, nós não encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Lembra dessa música, Débora? E aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mostraremos a outras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Essa é a nossa função. Mas o que eles tinham para mostrar, e aí é relatado, foi o quanto eles foram ingratos, que ficou registrado, para que a gente seja mais grato àquilo que o Senhor faz pela nossa vida. Os cuidados que muitas das vezes a gente não entende. Agora nós vamos, eu contei a história do maná, uma provisão vinda dos céus, né? E agora nós vamos para João 6, que é onde nós vamos trabalhar. João 6, capítulo 6. Depois vocês lerão em casa o que Deus trata neste capítulo. Mas a gente começa com a multiplicação dos pães. O lugar foi na Galileia. Em algumas Bíblias vai estar lá o lago, o mar de Tiberíades, porque, na verdade, Herodes tinha construído a cidade e posto esse nome. E João relata o deslocamento de Jesus de Jerusalém para a Galileia, revelando de modo completo a identidade dele como enviado do Pai. E Jesus faz uma distinção muito grande entre os cristãos e os incrédulos por meio do simbolismo de comer e beber o sangue. Isso no livro de João. Registra o crescimento da rejeição motivada pela descrença com a qual Jesus passa a enfrentar. Os milagres registrados em João, atos da salvação da história de Israel, e deve ser percebido como sinais de um cumprimento de Jesus tipificado pela Páscoa, pelo Êxodo e pela alimentação milagrosa do deserto. É necessário que nós cristãos tenhamos familiaridade com o Êxodo, com o Levítico, com Números, para que você possa entender profundamente o sacrifício de Jesus Cristo. Senão você nunca vai entender e não vai dar valor. Você precisa compreender o que Cristo, por que Ele é o Cordeiro, por que Ele se oferece. Isso você só vai entender se você for lá ler. E havia um problema. O que acontece? Jesus está ensinando uma multidão e começa um problema. E Mateus diz assim, que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E os discípulos pedem para despedir a multidão. Vamos mandar embora, porque eles precisam comer. O que Jesus fala? Dê-lhes vocês o de comer. Em Marcos,
Jesus se move de íntima compaixão, porque era como ovelhas que não tinham pastor. E começa a ensinar. Novamente, os discípulos vão falar da comida. Em Lucas, relata que ele falava do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas eles precisavam comer. Em João, diz que seguiu uma numerosa multidão, porque tinham visto muitos sinais, muito milagre, a cura dos enfermos, mas ainda precisavam comer. E aí vem o pessimismo. Filipe fala assim, mas como vamos dar de comer para toda essa gente? Precisaríamos ter 200 denários. 200 denários, um denário era um dia de trabalho. Então, precisaria ter trabalhado 200 dias para conseguir dar alguma comida. Aí vem André, fala assim, olha, não está tão ruim assim. A gente tem uns pãezinhos e uns peixes. Aí alguém diz assim, mas para essa multidão? E aí vem a solução. Jesus pega aquilo que lhe foi entregue, ora e ordena a distribuição. Dá para os discípulos e fala, dê ao povo. Então, a escassez de comida, que era só isso, né? Peixes e pão, 5 pãezinhos e 2 peixes, se torna um alimento para todos, se torna uma abundância de comida, que todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos. Mas, infelizmente, a multidão não viu. O que eles viram? Um novo Moisés, para se cumprir até que foi dito, vai se levantar um profeta, e o sinal vai ser que ele vai trazer alimento. Ele vai trazer pão dos céus. E aí, o que eles olharam? Alguém supriu a minha necessidade de agora. É pão, vamos comer. Oh, esse cara é bom. Já pensou? Já pensou você chegar no mercado e pegar só um negocinho e você viver com aquilo o mês inteiro? Era uma bênção, né? O que eles fazem? Ah, esse cara é bom, ele vai nos ajudar. Nós vamos coroá-lo rei. Nós vamos fazer alguma coisa, a gente precisa dele. O que levantou neles? O fervor messiânico de um aparecimento de um político radical, que lhes oferecesse a esperança de sair do domínio romano. Esse cara vai nos ajudar. Aí queriam impulsar Jesus como seu Messias do pão. E Jesus não queria nada disso. Jesus se esquiva da tentação de Satanás e vai embora. Embora esse povo viu o milagre da alimentação de toda a multidão, não perceberam a identificação de Jesus, o Messias que veio para salvar, mas simplesmente uma oportunidade de comer sempre uma refeição. Só viram alguém que podia suprir uma necessidade material. A multidão o segue e quer saber como que ele chega do outro lado. Porque aí Jesus sai, deixa a multidão lá, e ele vai atravessar. E aí entra qual é a história que entra? Quem lembra? Misericórdia, gente, misericórdia. Lembra que Jesus está atravessando, e aí ele vai por cima das águas? Acontece no mesmo contexto, ele passa para um outro lado. E a multidão está atrás de Jesus. Por quê? Porque querem comida, querem bens materiais. Eles não estão preocupados com salvação.
Eles não estão preocupados com o Messias que o ia salvar da condenação eterna. Eles estão preocupados com alguém que os livre do domínio romano. Alguém que resolva a sua situação. É só isso que eles queriam de Jesus. Nós não estamos diferentes. Nós estamos indo para Cristo para resolver as nossas demandas. As nossas situações. Eu não estou falando do mundo, não. Eu estou falando de crente. Crente que anda de igreja em igreja, procurando alguém que fale como vai ser o seu futuro, sendo que Deus não concorda que a gente preveja o futuro. Porque a Ele pertence o nosso futuro. Sabe por quê? Porque não estamos satisfeitos com esse maná. E aí, quando ele passa, e a multidão faz uma pergunta: como que o senhor chegou até aqui? Mas Jesus não responde a pergunta, não. Ele diz assim: em verdade vos digo, que vós me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e ficaram satisfeitos neste momento. É por isso que vocês estão me procurando. Vocês não me viram como um Deus que vai salvar. Vocês me viram com alguém que vai suprir todas as suas necessidades. Vai resolver seus problemas. Vai pagar a fatura do cartão. Vai pôr dinheiro na conta. Vai dar a casa que você acha que merece. Vai dar o carro que você acha que você merece. Porque nós estamos cheios de direitos. Porque nós estamos achando que a gente merece tudo de Deus. Afinal de contas, a gente vem aqui pedir bênção. Não pode vir algum pregador um pouco mais fervoroso e se forma uma fila para o pregador orar. Porque eu não tenho coragem de orar para o meu pai. Porque eu quero ser abençoado. Jesus percebe a finalidade deles. Vocês acham que Jesus não percebe a maneira como a gente vem? Tem hora que a gente acha que... Tem hora que eu fico pensando que acho que a gente é meio tonto, né? Porque a gente... Parece que Deus, assim, ó, Ele está cuidando da Maiara, Ele não vai olhar para mim agora, então dá tempo eu dar uma disfarçadinha. Vocês acreditam mesmo nisso? Mas é essas atitudes que a gente está tomando. A gente não entende que o Senhor conhece o nosso coração. Nós não conhecemos, o nosso coração é enganoso e muito traiçoeiro. Eu posso me vestir de crente, de cristão, eu posso falar de como que alguém que tem fé, eu posso fazer toda maneira, eu posso pregar bem, eu posso cantar bonito, mas se o meu coração não for um coração grato, aquebrantado, um coração de carne, que se derrame, que creia, que se coloque à disposição do Senhor, é só uma capa. Que eu posso enganar todos vocês, mas o Senhor eu não vou enganar. E o Senhor sabia o que estava no coração da multidão, como Ele sabe o que está no coração hoje. Ele sabe por que você está aqui, o que te motivou a vir. O que nos motivou a estar aqui. Então eu espero que todos estejam aqui, não para pegar uma bênção, mas para agradecer aquele que tem cuidado de vós.
Então, Jesus sabia a finalidade, a frivolidade e a finalidade pelos quais eles estavam. Era em meio à sua fingida decisão de seguir. Fingida decisão de seguir. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que em nenhum momento os nossos passos venham com uma fingida decisão de seguir o Senhor, porque eu posso ali ser abençoado por Ele. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor, que o Espírito Santo nesta manhã nos convença e nos converta nos nossos maus caminhos. Suas mentes estavam fixas exclusivamente nos benefícios que ele poderia dar. Embora tivessem visto o milagre da multiplicação, não perceberam o sinal da identificação de Cristo como Messias. Está vendo? Milagre não transforma. Milagre não transforma. Não corra atrás de milagre. Corra atrás do conhecimento da vontade do Senhor. Eles não entenderam a profunda significação espiritual. A mente estava cativa às coisas terrenas. A multidão reduziu um dos sinais significativos de prodígios realizados por Jesus a um simples ato de suprir-lhes a necessidade do pão diário. Não havia neles indício de fome espiritual. E hoje nós percebemos que não há indício de fome espiritual. Vamos lá que vai ser uma bênção. Aquele homem é uma bênção. Aquela mulher é uma bênção. Olha, Deus fala. Deus fala, Deus está falando. Deus fala pela sua palavra. Abra a palavra de Deus, que Ele vai falar com você. Essa multidão só tinha a Torá. Só tinha os profetas. Nós temos Cristo, nós temos a palavra de Deus. E o que nós fazemos? O que a gente faz com ela? Ai, só esse maná. Só esse maná. Estou enjoada da Bíblia. Essa comida está detestável. É isso que nós estamos fazendo com a palavra de Deus. De novo. De novo. De novo Salmos. De novo falando de perdão. De novo falando de misericórdia. De novo falando de transformação. De novo falando de coração duro. Tem sentido? Vamos ser sinceros, tem sentido? Deus de misericórdia e de graça. Segundo os padrões de Cristo, as riquezas materiais ocupam um lugar muito, muito inferior. Se você está preocupado que Deus está querendo te abençoar, te dar riqueza, Ele pode dar, Ele dá o que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas essa não é a preocupação dEle. A preocupação dEle é ver seus filhos entendendo como Pai, conhecendo a vontade dEle e procurando tirar do inferno aqueles que ainda não sabem que o Messias já veio. Jesus não se impressionou com aquela multidão que seguia. Sabia que a motivação não era sincera
e só queriam milagres. Pão e circo era a forma que os romanos eles mantinham o povo contente. E aí muitos se sentiam satisfeitos com essa dieta. Se tivessem comida e entretenimento, festa, alguma coisa, para eles estava tudo bem. Roma dedicava 93 dias do ano a jogos públicos patrocinados pelo governo. Era mais barato para manter a multidão. Sabe o que nós estamos fazendo hoje, nos nossos cultos? Entretendo. Entretendo. Nossos cultos parecem mais um teatro. Estou falando da Igreja de Cristo. Se vocês querem ver, põe na internet e vai ver os cultos. Vamos ver o que estão se fazendo com os cultos diante de Deus. Nós não devemos deixar nos enganar pela popularidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo está muito popular hoje, principalmente no Brasil. Jesus Cristo, sim. O Salvador, não. Jesus Cristo está super popular. Campanhas e mais campanhas, filas e mais filas, igreja lotada para receber o quê? Bênção. Mas entender a cruz, estar aos pés da cruz. Não, cruz não. Cruz não. Cruz é uma história triste. Cruz tem sangue. Como se eu pudesse desassociar a igreja da cruz. Como se eu pudesse desassociar a igreja do sangue. Onde que nós estamos com a cabeça? Deus bendito, geração incrédula. Quem vos ensinou a pensar dessa maneira? Da onde surgiu isso? Mas nós estamos aqui pelo Salvador. Nós louvamos o Salvador. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós entendemos a presença do Messias. Nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Nós queremos conhecer a sua vontade. Poucos desejam como Salvador e Senhor. Querem ser apenas curados das suas necessidades, ou tirados das situações difíceis que geralmente nós mesmos nos colocamos. A gente tem bagunçado tanto a nossa vida, a gente tem envolvido com tantas coisas dessa vida, que, vou ser sincera, não dá tempo, acho que nem para o diabo fazer alguma coisa com a gente, porque não dá conta. De tanto que a gente já, por conta própria, já faz. Em sua graça, Jesus alimentou um povo faminto, mas em sua verdade lhe deu a palavra de Deus. O povo queria comida, mas não a verdade. E Jesus, essa multidão, se vocês lerem todo esse capítulo, vai vir uma série de ensinamentos, e o que eles falam? Alguns discípulos e a multidão falam o quê? Duro é este discurso. Vamos embora. Não tem pão. Vamos embora.
Sabe o que Jesus fala? Ele não pediu para ninguém ficar, não. Ele só virou para os seus apóstolos, falou, vocês também vão embora com eles? Se quiser, pode ir. Se quiser, pode ir. E aí Jesus fala, trabalhai pela comida. Vocês trabalham pela comida que perece. Seus esforços são para isso. E Jesus aponta para o significado espiritual. Mais uma vez eles entendem errado. Trabalhar por aquela comida que não perece. Mas o que eles entendem? Vamos nos esforçar para ser salvo. Não entendia nada. Nada. Mais uma vez entender o que é o esforço, que a gente muitas das vezes também acha que nós vamos nos salvar. Um esforço para nos salvar. Não tem sentido. Nós não estamos fazendo coisas para ser salvos. Nós fazemos coisas de salvos. Quando que isso vai entrar na nossa cabeça? Que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, nós fazemos, as nossas atitudes é daquele que é salvo, que agradece, que glorifica, que entende. Que dificuldade, que cegueira é essa que tem nos cegados? Que tem tampado, que venda é essa que tem tampado os nossos olhos? Nossos ouvidos estão tampados, não conseguimos ouvir o que Deus está falando. Porque os ruídos do mundo estão muito mais fortes. Porque eu enxergo que eu só vou ser abençoado se eu tiver o carro mais sofisticado para cima do meu irmão. Senão Deus não está comigo. Quem ensinou isso para nós? Quem foi que ensinou isso para a igreja? Que o Senhor nos liberte nesta manhã. Que o Senhor alcance a sua igreja na terra e traga libertação, para que possa verdadeiramente haver um avivamento. Porque enquanto os nossos corações estiverem em bens, em coisas, quando a nossa segurança estiver nos nossos bens, nas nossas coisas, estamos perdidos. Eles achavam que precisava fazer alguma coisa para merecer a vida eterna, não reconhecer o Messias. E Jesus deixa bem claro, o único trabalho de vocês é crer. Crer que eu sou filho de Deus. Eu sou o pão descido dos céus que vai saciar toda a sua fome. E eles pedem um sinal, acredita ainda? Está vendo? Vira o milagre e pedem um sinal. Você viu como não adianta? Faz um milagre ali, logo se esquece, igualzinho. O povo de Israel quer voltar para o Egito, sendo que o mar foi aberto à vista deles. Os egípcios morreram. E está aqui. Qual é o sinal? Eles queriam que o maná descesse. Para quê? Para não ter que trabalhar. Porque eles já trabalhavam demais para Roma. Uma fé que só se baseia quando está tendo milagre. Porque se cessar, e aí a gente ainda tem a cara de pau de cantar. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Não faz Deus para ver.
Não faz, Deus. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos chorar diante do altar, nos aquebrantar, como o profeta fala, chorem as crianças, chorem os ministros. Cadê as nossas lágrimas dos nossos olhos de arrependimento daquilo que a gente tem praticado e que estamos com o coração tão endurecido que não percebemos o quanto estamos distante do Senhor? Deus bendito, Deus de misericórdia. Temos que tomar muito cuidado quando andamos atrás de milagres, porque Satanás, ele sabe fazer prodígios muito bem feitos. E se possível fosse, enganaria os escolhidos. Ele vai descer fogo dos céus. Tomem cuidado com o fogo que você anda procurando. Tomem cuidado. Isso quem diz é a Bíblia, não sou eu não. Não sou eu que digo não, está tudo aqui. E aí Jesus fala da incredulidade e da rebelião de Israel como nação. Jesus procura conduzir o povo a uma compreensão mais profunda da verdade. E ele diz, o maná foi dado por Deus e não por Moisés. Foi Deus que supriu, porque a mente dele estava só no homem. Foi Moisés quem nos deu. Não, foi Deus que deu. Foi Deus que sustentou. E hoje nós estamos fazendo isso. Em vez de nós nos colocarmos nossos joelhos no chão, buscar a face do Senhor, buscar o Senhor pela madrugada, nos jejuarmos, buscarmos a Deus, o que nós estamos fazendo? Onde tem um profeta? Vocês conhecem alguma irmã de oração? Onde tem para que eu possa? Mas o problema não está na irmã. A irmã está fazendo a parte dela, o profeta está fazendo a parte dele. O problema está em nós, que não nos tornamos irmã de oração, nós não tornamos profeta, quando já éramos para estar aqui profetizando acerca de tudo que Deus já definiu no eterno para nós. Nós estamos parecendo que estamos, sabe, parecendo essas celebridades que andam com gurus. Vocês já viram isso? Aí tem um guru para dizer... Se põe um S no nome, se põe um número no nome. Daqui a pouco tem crente mudando o nome. Não vai demorar. Já troca anjo, né? Anjo já troca. Você tem que ir num culto trocar de anjo. Misericórdia, que evangelho é esse? Paulo disse, se um anjo aparecer pregando outro evangelho, seja destruído. E nós estamos engolindo toda a sorte de evangelho que anda se pregando, todas as baboseiras que você vê na internet, todos os relativismos que fazem da vida, do pecado, da palavra de Deus. Olha, Deus sabe como o meu coração está hoje aqui. Eu tentei mudar isso aqui muitas vezes. Acho que eu escrevi umas 10 folhas e rasguei. E foi uma semana tumultuada. Mas não saía dos meus ouvidos. Esse maná, cansamos desse maná. Jesus queria que eles parassem de olhar para Moisés e olhassem para Deus, para o Salvador. Deus havia dado o maná no passado, mas agora Ele dava a pessoa de Jesus Cristo. O acontecimento do passado foi encerrado, tudo é encerrado em Cristo. Mas a presença de Cristo será para sempre nas nossas vidas. Aquilo foi passado.
Deus tirou Moisés, mas Ele não nos tirou Cristo, e nós estamos tirando Cristo das nossas vidas. Tem hora que eu tenho a impressão que tem cristão que tem Cristo na prateleira. Espera aí, hoje eu preciso dele. Pego lá. Aí, daqui, como faz com a Bíblia, né? Vamos ser sinceros. Eu já falei uma vez aqui, conversando com alguns irmãos. Não tirem a leitura responsiva, nunca do culto. Porque tem muita gente que é a única vez que lê a Bíblia na semana. Verdadeiramente tem significado especial. Jesus estava se referindo ao que é eterno em imposição, o que era apenas uma sombra que apontava para Cristo. O maná apontava do pão que seria Jesus Cristo. O povo, o pão que Deus proveu por meio de Moisés, ele não era falso, ele era de verdade. O maná era verdadeiro, mas era material. Esse pão antecipou o sustento perfeito e eterno que Deus iria prover a mandar Jesus Cristo, em que há vida eterna. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí, mais uma vez, eles entendem, meu Deus do céu, como assim você é o pão? Nós vamos comer, porventura, você? Quem que pensou assim também? Pode falar alto, eu vi aqui, eu estou aprendendo a ler lábios. De tanto eu ter que ler os alunos, eu já estou aprendendo a ler. É esse mesmo, pode falar. Nicodemos. Ai, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não entendi nada. Nós não entendemos nada. Acho que Jesus Cristo falou: meu Deus, Pai, o Senhor tem certeza mesmo? Porque esse povo não entende nada. E você acha que Deus está olhando para nós hoje dizendo assim: Senhor, Igreja Filadélfia não entende nada. Mas que o Senhor traga uma renovação na nossa mente nesta manhã. E aí Jesus fala, é a primeira das afirmações, das 7 afirmações que ele vai falar no livro de João. Vocês não vão ter fome mais. Se vocês me comerem, vocês não vão ter fome mais. É a nossa união com Cristo não nos fará ter fome mais. O maná serviu apenas para o povo de Israel, mas Jesus veio para o mundo todo, para todos nós. Quando que nós vamos entender tudo isso? Quando Deus deu o maná, Ele ofereceu uma dádiva, mas quando Jesus veio, Ele ofereceu-se a si mesmo, por mim e por você, para que nós ficássemos satisfeitos em Cristo Jesus. Não custou nada para Deus enviar o maná, nada. Mas quando Ele enviou o seu Filho, foi um alto preço. Foi alto preço, foi preço de sangue, foi preço de cruz. Ele se fez maldito, Ele deixou a sua glória, Ele se esvaziou, Ele deixou tudo o que Ele era para se tornar o pior dos homens. E o que Jesus não tinha naquela hora era poder.
porque foi tirado tudo, ele se fez bem menor do que os anjos. Mas ele abriu mão de tudo isso, para se tornar o pão vivo para cada um de nós. O maná precisava comer diariamente, mas o pecador que recebe esse pão é só uma vez e é para a vida toda. Ele não precisa estar todo dia pegando. Veio o eterno. E aí você pode falar, mas comer isso aí, ele vai falar, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. E comer a carne é a palavra. Porque a Bíblia diz, as minhas palavras são verdade e vida, são espírito e vida. E a palavra de Deus, e João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se nós temos que nos saciar, é pela palavra de Deus, porque o verbo se fez carne. Mas aí, sabe o que nós estamos fazendo com tudo isso? Com este Cristo? Sabe o que a igreja está fazendo com Cristo, o povo de Deus? Esse maná de novo. Nós estamos cansados. Essa comida já está enjoada. Eu já não tenho fome da palavra de Deus. Eu vou, para o pastor não encher minha paciência, porque o Berg não vai permitir. Eu vou ler, porque senão eu não vou dançar, eu não vou cantar. Porque, comer de novo. E nós estamos atrás de um pão que não satisfaz. Estamos trabalhando pelo alimento que se estraga. Pães que não resolvem, que não saciam fome. Porque estamos cheios de ansiedade, compulsão e falta de Deus. É disso que nós estamos. E aí a gente tem a coragem de cantar, queremos mais de ti. Por quê? Não é porque estamos saciados, porque é a ansiedade da fé, pela expectativa que a gente quer das coisas. E aí nós estamos tornando murmuradores. Cristo virou quase uma padaria. É uma padaria. E aí eu vou pegando as coisas que eu acho que é Ele que está me dando. Carências emocionais de homens. Instabilidade de fé. Ora os crentes estão entrando no céu, ora estão na beira lá do lago de fogo. Eu estou tão fraca, pastor. Minha fé está tão abalada. Porque você está comendo o pão errado. Porque a sua alma só está cheia quando você estiver cheio de Cristo na sua vida. Porque Ele satisfaz todas as nossas ansiedades, todas as nossas fomes, todas as nossas angústias. Porque nós não vamos para Ele pedir, mas porque nós tomamos posse daquilo que Ele já nos deu. Nós temos a alegria da salvação, nós vemos o Messias, nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, se é que vocês têm.
Um Espírito que produz vida, que produz rios de água viva que não secam, que não temos sede, somos saciados. Então, cheios desse poder de Deus, dessa graça, dessa misericórdia que hoje o Senhor nos concede, nós viemos para abençoar o meu irmão. Que pão viemos buscar? Que não seja um milagre que você veio buscar. Precisamos que Deus, mas precisamos de muitas coisas da nossa vida material. Isso é legítimo, não é que não é. Precisamos, sim. Mas a gente tem que entender que Ele é o nosso Pai. E se nós que nos preocupamos e damos coisas boas aos nossos filhos, você acha mesmo que Ele não vai te dar? Você acha que você precisa de ir atrás de alguém para orar? Orar junto é uma coisa, viu? Nós podemos nos reunir para orarmos juntos, sim. Orar um pelos outros, sim. Mas você viver atrás de gente para orar você, cuidado. Cuidado. Seja você o instrumento de bênção. O Senhor vai cuidar. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Entenda que eu sou o pão que desceu dos céus. E há demais coisas, vai ser acrescentada. Eu não vou deixar de fazer. Talvez não faça como você quer. Isso é fato, isso é certo. Não é talvez não, é certo. Ele nunca vai fazer do jeito que a gente quer. Porque como a gente tem um coração enganoso, a gente acha que precisa daquilo e vai falar, você não precisa. E a gente insiste e a gente fala, não precisa. E aí ele vai falar, vocês querem carne? Eu vou mandar. É isso que vocês querem? Vocês não querem o maná? Não querem comer pão com gosto de azeite? Querem comer carne? Eu vou mandar. Mas eu vou alertar, vocês vão morrer tudo engasgado. Foi isso que ele fez. Vocês nunca leram na Bíblia? É bom ler. Está lá. Morreram engasgados. Você quer bênção? Você quer bem material? É isso mesmo que você quer? Você quer ficar longe de mim? Eu vou dar o que você quiser material. Mas você vai morrer sufocado pelos seus próprios bens. Porque você não está querendo o que eu quero. Vocês pensam que eu estou falando aqui, eu nunca passei por isso? O Senhor já me ensinou muito, o Senhor já me quebrou muitas vezes. É isso que você quer mesmo, Yara? É. Ai, mas Senhor, não, mas eu quero, mais um tempinho. Senhor, só mais um tempinho. E eu pago o preço até hoje. Não pense que Ele vai fazer isso só comigo. Também não sou tão assim. Vai fazer se Ele faz comigo, vai fazer com todo mundo. Então, a nossa visão tem que estar diferente. Não viemos aqui buscar o pão só pelo conforto ou um sentimento. Nós não viemos aqui buscar benefícios. Senhor, nós não viemos aqui porque é apenas uma igreja. Nós precisamos perceber a glória espiritual de tudo que Deus faz. Jesus veio nos ensinar a todos nós o que é conversão, o que é santificação, o que é regeneração e o que é glorificação. É isso que Ele veio mostrar para nós. Jesus não veio apenas advogar alguma forma de legalismo religioso, mas uma mudança de atitude nas nossas vidas, para que venhamos reconhecer o fato de que a verdadeira compreensão espiritual é a aplicação da sua vontade na nossa vida. E aí ele diz,
A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor opere nesta manhã, poderosamente na nossa vida. Que o Senhor transforme o nosso viver. Que saiamos sempre saciados, estejamos sempre saciados por tudo aquilo que Ele tem provido todos os dias, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. E Ele nos trouxe aqui como participantes da sua glória. Meus queridos irmãos, não enjoemos desse pão que desceu dos céus. Tem muita gente enjoada de Cristo. Tem muita gente fastiada. Sempre Cristo, sempre Cristo. Está cheio de igrejas procurando todos os cultos uma coisa nova para apresentar. Nós estamos igual ao povo do deserto. Estamos cansados desse maná. Que nós nunca nos cansemos do pão dos céus. Que nós viemos aqui com a alegria, com a mesma alegria que o povo foi buscar, a saudade que tínhamos da presença de Deus. Que o nosso desejo seja estar sempre com Ele, sempre buscando, sempre conhecendo a sua palavra. Se você acha que as coisas desse mundo vai satisfazer, esquece. É tudo momentâneo. Mas a presença dEle é eterna. Se você não sente a presença de Deus na sua vida, comece a se preocupar. Ela não vai vir de uma imposição de mão de outra pessoa. Não pense você que alguém orando por você vai te encher da presença de Deus. O que vai te encher da presença de Deus é a sua relação com Ele. É os seus momentos com Ele. É o seu conhecimento da sua vontade e da sua palavra. Que o Espírito de Deus possa falar. Eu vou pedir, Cláudia, vem fazer uma oração. Leiam esse texto. Leiam o Salmo 78. Você vai ver como Deus vai falar com a sua vida. Como Ele falou com a minha. Que o Senhor nos perdoe e nos converta. Amém? Graça e paz.